voltei para o nosso segundo momento. Preparados? Hoje ainda, né? Quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Gente, lembrando que vocês precisam marcar a presença de vocês, colocar uma lisinha de vocês e presente na aula, certo? Caso de dúvida, deixa lá que nós tiraremos suas dúvidas. Lembrando que a partir, né, já começamos hoje, e que toda segunda-feira, no seu horário de aula, como já está lá agendadozinho, vocês vão ter aula de inglês com tia Mônica por dia. Nas terças e quintas, vocês terão aula virtual com tia Naiplê, às 3 horas da tarde, que é às 15 horas. E quintas e sextas, vocês vão ter aula virtual com tia Mônica Elizabeth, tá bom? Então, lembrando, dia de segunda, vocês vão ter aula virtual de inglês. Terça-feira, terça e quarta, aula virtual às 15 horas com tia Naiplê. Quintas e sextas, às 9 horas, com tia Mônica, essa que vos fala. E vamos dar início à nossa aula. Preparados? Presta atenção. Lê para conhecer, lê para entender e lê para responder. Planificação dos sólidos geométricos, página 243, e vão responder a 247 a 250. Bom dia e boa tarde. O que é planificação? Planificação de sólido geométrico é muito útil para o cálculo da área e também para a criação de moldes para realizar a montagem desses sólidos. Os principais sólidos são o cubo, o paralelepípedo, o prisma, a pirâmide, o cilindro e o cone. Existem diferentes formas de planificação de um sólido, que é a representação em 2 dimensões para montar um dado, por exemplo. Precisamos construir o molde desse dado, ou seja, a sua planificação. Conhecemos como planificação de um sólido geométrico a representação de todas as suas faces em forma bidimensional, permitindo visualizar o todo do sólido. Utilizamos a planificação também como molde para a criação desses sólidos. Olha aqui a planificação de um dado. Planificação do cubo. O cubo é uma das formas bastante comuns no nosso dia a dia. O dado, por exemplo, possui formato de um cubo, assim o cubo mágico e caixa. O cubo é composto por 12 arestas, 6 faces quadradas e 8 vértices. Olha aqui a planificação do cubo. Planificação de paralelepípedos. O paralelepípedo pode ser identificado em caixas de sapato, tijolos, entre outros. Ele possui 6 faces, formadas por quadriláteros, 4 lados, no formato de paralelogramos. Ele tem 12 arestas e 8 vértices. Olha aqui a planificação de um paralelepípedo. Planificação do prisma. De forma geral, o prisma é um poliedro que possui 2 faces iguais ligadas pelas faces laterais. Essas faces podem ter vários formatos, como triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, entre outros. O número de faces, arestas e vértices depende da base. Ele também é muito comum no nosso dia a dia, já que existem caixas que possuem formatos diferentes em suas bases. Olha aqui a planificação de um prisma de base hexagonal com 6 lados. Planificação de pirâmides. As pirâmides também podem possuir bases diferentes, que podem ser triangulares, quadradas, pentagonais, entre outras. A planificação também depende da base da pirâmide, assim como o número de faces, vértices e arestas. As pirâmides do Egito, por exemplo, possuem base quadrada. Planificação de uma pirâmide de base quadrada. Planificação de cilindros.
O cilindro é um corpo redondo e é igualmente comum no nosso dia a dia. Essa é a forma geométrica de lata de refrigerantes, cano, entre outros objetos. O cilindro possui duas bases no formato de círculo e sua face lateral tem o formato de um retângulo. Em sólidos arredondados, não faz sentido falarmos de número de faces e arestas, já que elas são arredondadas. Olha aqui a planificação de um cilindro. Planificação do cone. O cone possui uma base circular e sua área lateral possui o formato de um arco. Os objetos, como casquinha de sorvete, chapéu de aniversário, entre outros, possuem formato de um cone. Olha aqui a planificação do cone. Agora, em seu livro, responda as questões que seguem. Primeiro, página 247 a 250. Primeiro quesito. Você é um bom observador? Assinale o cubo que foi desmontado na figura a seguir e marque-o com X. Veja a seguir a embalagem de creme dental que Sofia desmontou. Agora responda. Observa aí, depois você vai responder. A caixa que Sofia desmontou tem forma parecida com qual sólido geométrico? Quantas faces essa figura geométrica tem? Escreva quantos vértices essa forma geométrica tem. Tem quantas arestas? Compare as faces e os arestas. Compare as faces, os vértices e as arestas do cubo e do paralelepípedo. O que você pode observar? Minha irmã comprou uma bola de voleibol. Qual é a forma dessa bola? 4. Beto comprou balas na padaria e recebeu como troco uma caixa de fósforo. Qual é a forma dessa caixa? Observe as figuras aí e vocês vão escrever quantas faces, quantas arestas e quantas vértices ele tem. Observe a figura a seguir e responda ao planeta Terra. Responda. O que está sendo representado na imagem? Acima. Qual é o sólido geométrico que mais se assemelha ao que está sendo apresentado? Pesquise e escreva a definição de planisfério. 7. Quais são as formas geométricas que você pode observar na obra de arte abaixo? Olha aí a obra de arte. Depois de observar bem essa obra de arte, vocês vão encontrar muitas formas geométricas planas. Aí, ó, você vai escolher uma forma. Você escolhe uma forma aí desse desenho e desenha um sólido geométrico que contenha essa forma em uma de suas faces, certo? Beijos, muito beijos. Lembrando que água e sabão é a solução. Usem máscaras ao sair de casa. Proteja você e proteja quem você ama, tá bom? E amanhã é sexta-feira, estaremos novamente na nossa aulinha, né, virtual, tá bom? Estarei esperando vocês. Beijos e muito beijos com corações. Tchau!